YouTube, beleza? Hoje, pessoal, hoje nós vamos aprender a vareta de aquecimento do nosso tubo gaseificador. No caso aqui, ó, eu já tenho um tubo gaseificador já pronto. Se você quiser saber como fazer um tubo desse aqui, pessoal, nós temos vídeo aí no canal, tá? Passo a passo. Mas hoje nós vamos fazer a agulha que vai dentro do nosso tubo gaseificador. Vai ser passo a passo e você vai fazer nos diâmetros, no tamanho correto, para que você possa fazer o seu tubo funcionar de primeira e obter aquela desejada chama azul que a gente tem no nosso fogão do nosso canal. Aí detalhe, no decorrer do vídeo vocês vão ver o processo e mais o segredo que faz o nosso tubo gaseificador gaseificar da forma correta. Então já peço para você deixar o like, comentar, se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Então, pessoal, vou passar umas medidas rápidas aqui para vocês. Ó, lembrando que o tubo gaseificador internamente ele tem, que isso é importante, tá, pessoal? Isso influencia no tubo, como se fala, na produção do gás correto. Então, internamente, pessoal, nós estamos tendo 10 milímetros, como vocês estão vendo aí, ó, o zero parado lá no 7, no 10. Então, internamente a gente está tendo o que? 10 milímetros dentro do nosso tubo. E a parede do nosso tubo, pessoal, para quem não quer ter problema de furo na hora de soldar, ela tá tendo aí aproximadamente 2 milímetros. Aproximadamente aí, ó, 2 milímetros, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Perdão, pessoal, pera aí. Agora sim, ó. A parede internamente da nosso tubo, ela... Isso é importante, que isso aí, na hora da solda, o nosso tubo não vem a furar. E a nossa barra de aquecimento, pessoal, ela tem na sua base aí, se não focar, pessoal, aí eu passo aqui, ó, 8 milímetros. Falta de foco, mas nós estamos tendo 8 milímetros. Quer dizer o quê? Que nós vai ter um espaço de 2 milímetros dentro do nosso tubo. Quando a nossa barra estiver lá dentro, pessoal, dentro do nosso tubo, nós vai ter um espaço de 2 milímetros. Isso é importante, que isso ajuda na economia e na pressão. Isso aumenta a pressão dentro do nosso tubo, para que ele possa produzir um gás com alta pressão e o nosso fogão venha a ter o tal do vácuo. Que esse vácuo, pessoal, ele é importante para que haja a sucção do oxigênio e o nosso fogão venha a trabalhar perfeitamente e ter a chama azul. Então isso é um dos segredos que eu estou revelando agora para vocês, tá, pessoal? Para você que está querendo fazer o seu fogão aí, tá querendo desenvolver aí também, para estar ganhando dinheiro aí, tá, pessoal? Então vamos medir aqui o tamanho da nossa barra de aquecimento. Então o nosso tubo, pessoal, ele está com 36 centímetros da ponta do bico ejetor à porca que segura o nosso registro. O que acontece? Nós vamos dar um espaço mais ou menos de 5 centímetros, tá, pessoal? Que é para que esteja a entrada do óleo. Para que esteja a entrada do óleo nessa região aqui que vocês estão vendo que eu separei aqui, ó. Então a nossa barra do bico até aqui o final, ela vai ter 35 centímetros. Então vamos marcar aqui, ó, porque nós vai serrar ela. E essa região vai ser aonde vai ter a entrada do óleo, tá, pessoal? E o restante é onde a barra vai tomar aquecimento para que haja a produção do óleo diesel,
do diesel em estado líquido para estado gasoso, né? Então vamos cortar a nossa barra e iniciar o próximo processo, que é outro segredo da nossa barra de aquecimento do nosso tubo gaseificador do fogão a diesel. Então é isso, pessoal, já marcamos nossa barra de aquecimento. Então vamos serrar. Então tá aí, ó, nossa barra tá com 30 centímetros. Agora vamos fazer o procedimento cônico e o outro segredo do tubo gaseificador, pessoal, que é o que faz o nosso tubo produzir gás na medida certa e com alta pressão para poder ter o vácuo baseado na câmara gaseificadora, aonde vai ter a sucção do oxigênio e nós vai obter a mistura correta e a chama azul que nós busca tanto no nosso fogão a diesel. Então vamos ao processo de fazer a parte cônica da nossa vareta de aquecimento do tubo gaseificador. Então vamos dar início, pessoal, a criar a parte cônica na ponta da nossa barra de aquecimento do nosso tubo gaseificador. E lembrando, pessoal, sempre usar equipamento de proteção, tá? Para não ter risco de nada vir cair nos olhos. Vamos preparar aí. Vamos desgastar aí a ponta, pessoal, para vocês terem uma ideia aí de como vai ficar o nosso sistema. Então tá aí, pessoal, fiz a parte cônica. Para vocês saberem se tá perfeitamente, a gente vai introduzir o nosso tubo e vai olhar do outro lado, para ver como tá aqui a região da parte cônica junto com a porca. Vou colocar aqui um calço aqui, pessoal, que é para não voltar a barra. Vocês têm uma ideia mais ou menos, ó. Como vocês estão vendo aí, ó, a parte cônica da nossa barra de aquecimento, ela pareou certinho com a porca. Isso quer dizer o que, pessoal? Que vai haver um certo controle do gás para que ele não seja ejetado em excesso. Porque se ele for ejetado em excesso, o que vai acontecer? Ele vai fazer o nosso fogão dar chama amarela, porque ele vai dar excesso de gás. Entendeu, pessoal? Esse é um dos segredos para que o tubo venha funcionar corretamente. Agora nós vamos fazer a finalização do nosso tubo gaseificador, que é o X. Como assim um X? Existe um X aqui, tá, pessoal? Então nós vamos fazer um X que é para poder ter a ejeção também correta na medida, que é um dos outros segredos da nossa barra gaseificadora, porque tem gente que acha que só colocar uma barra dessa de aquecimento no tubo ele vai funcionar, mas às vezes há de não funcionar, pessoal, porque ele vai produzir gás em excesso. Então, dessa forma aqui que eu estou explicando, você vai ter certeza que o seu tubo vai funcionar de primeira e o seu fogão vai trabalhar corretamente com a chama azul. Agora, pessoal, vamos fazer o X na ponta da nossa barra de aquecimento do nosso tubo gaseificador. Próximo passo agora, pessoal, é a gente fazer um X na parte cônica. Então, o primeiro corte, pessoal, você vai fazer com uma serra um pouco gasta, uma serra já usada aí,
e você vai aprofundar ela com 2 milímetros. 2 milímetros, pessoal, é o primeiro corte que você vai fazer na sua barra de aquecimento. Feito isso, pessoal, agora você vai virar ela e nós vamos fazer o outro corte que já vai finalizar o X na ponta cônica da nossa barra de aquecimento. E ela vai ter que ter 1 milímetro, pessoal. Ela não pode ter o mesmo diâmetro do outro que tem 2 milímetros. Então tá aí, pessoal, já fiz o outro corte pra gente ter o que? O formato X. Vocês estão vendo aí, ó. Esse é um dos segredos, tá, pessoal? Que é importante. Tá vendo, ó? Que um é maior e o outro é um pouquinho menor. Isso aqui, pessoal, regula a dose da combustão que tá entrando dentro do nosso fogão, para que haja a mistura correta do oxigênio, e isso contribui o nosso fogão a vir estar funcionando perfeitamente. Agora eu vou explicar mais detalhadamente para vocês entenderem o processo. Então, pessoal, você que chegou até o final do vídeo, agora eu vou revelar o segredo que faz o meu tubo funcionar perfeitamente. Então já peço para você deixar o like aí, por favor, que isso aí ajuda o canal. Isso aí mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é bom e ele vai compartilhando para mais pessoas visualizar o nosso trabalho. E também isso ajuda a gente a estar desenvolvendo novos vídeos, né, pessoal? Porque quanto mais você curtir o nosso vídeo, isso vai fazendo a gente a fazer mais projetos. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o seguinte: quando a sua barra de aquecimento tiver lá na frente do tubo, ela vai estar mais ou menos encostada assim, ó, na porca, né? A ponta cônica, você pode ver que ela penetra alguma coisa lá dentro, ó. Vendo que ela encaixa perfeitamente na nossa porca. Isso quer dizer o que? A ponta do nosso bico, no caso lá dentro, né? Então o procedimento vai ser mais ou menos isso. O bico ejetor, pessoal, ele vai estar o que? Enrosqueado na porca, e a nossa barra de aquecimento, ela vai estar encostadinha mais ou menos lá dentro assim, ó. Como vocês estão vendo aí, ó, os cortinhos, ele vai estar o que? Encostado no final do nosso bico ejetor. E isso acaba acontecendo de virar um controlador da dosagem, né, pessoal? Então ele não vai produzir gás em excesso, fazendo que o seu fogão venha a produzir a tal da chama amarela, que vai ser o que? O excesso. Então esse é o segredo que faz o tubo gaseificador funcionar corretamente. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos montar aí, ó, para você ter uma ideia. Então o nosso giclê, ele vai estar lá no nosso tubo, vai estar enrosqueado lá, né, o nosso giclê, e a nossa barra, ela vai estar lá dentro, encostada na porca e na traseira do bico ejetor. No caso, ela vai aqui, ó. E aquele espaço, né, no começo do vídeo que eu falei, é onde vai ter o espaço do diesel. E o nosso tubo gaseificador, ele já inicia daqui para frente. Isso, pessoal, é um dos segredos que é para ajudar o seu tubo a ter o aquecimento correto, tá? E aqui vai o final, que é o registro, para você poder ter o controle de abrir e fechar. Lembrando, tá, pessoal, a barrinha sempre lá para frente, que é para ela estar encostando no fundo do giclê e que o seu fogão venha produzir o gás na medida. Mas tudo isso aí, pessoal, depende muito na hora de você instalar o seu fogão no nível. Também você tem que instalar o seu fogão no nível para que essa barra fique lá para frente e ela não volte para trás com a pressão do tubo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, ó, valeu. Brigadão, deixa o like aí, ó. Comente aí, tiver algum comentário, alguma dúvida aí. Se inscreva no canal, você que não é inscrito,
porque vai vir novos vídeos, tá? Vou estar fazendo novos vídeos, novos projetos pro canal. E aquele negócio, quanto mais curtida a gente vai tendo, isso vai nos influenciando a estar produzindo mais conteúdos e fazer novos projetos no canal. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, Deus abençoe. É nóis.